Fala aí galera, beleza? Thiago Simões do canal Sobre Jesus. E eu trouxe hoje pra gente aqui um estudo que eu separei aqui pra gente, cujo tema eu coloquei Vencendo a Batalha da Mente, na mente. E então hoje a gente vai falar algumas dicas de como você colocar a sua mente para ser uma mente como Cristo quer que seja. Então, pra gente introduzir, nosso texto está lá em Filipenses no capítulo 4, eu vou ler no versículo 8 e versículo 9, que fala assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Uma parte importante aqui no versículo 8 é nisso pensai. Depois de falar um monte de atributos aqui, ele fala para nisso você pensar. E a maior batalha que a gente tem hoje em dia é na mente. A gente pode ver todo o pecado antes dele fluir em nós, a gente pensa, a gente coloca ele na nossa mente, a gente desenha, a gente faz todo aquele planejamento. E isso é o que não deveria acontecer. Algumas coisas trazem pensamentos errados para nós, o que depois é transferido para o nosso modo de viver. E tem conteúdos que contaminam a sua mente. Por exemplo, uma pessoa que é viciada em pornografia, vamos dizer assim, se ela está assistindo um filme ou se ela está vendo alguma coisa que rola alguma cena mais voltada para o lado da pornografia, aquilo vai acender um desejo nele. O desejo de quê? De ver aquilo novamente, e aquele desejo pode vir a fazer ele cair de novo naquilo. Então a gente tem que ter cuidado com certos conteúdos que contaminam a nossa mente. A gente tem que observar, que nem falou aqui, ó, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, nisso pensai, porque isso vai fazer com que você se volte para o que é certo e não para o que é errado. Amém? Então agora eu te pergunto, o que tem na sua mente? Lá em Tito, no capítulo 1, no versículo 15, fala assim: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então há uma forma de você corromper a sua mente, e é nisso que a gente tem que ter cuidado. Nós não devemos corromper a nossa mente, mas sim ver as coisas como puras, como elas são para os puros. Amém? E eu trouxe aqui três pequenas dicas, três modos da gente ter a nossa mente voltada para aquilo que é correto, para aquilo que é certo, para aquilo que não vai atrapalhar a nossa vida, para aquilo que vai fazer com que a gente siga rumo ao alvo. E a primeira dica é filtrar o que a sua mente recebe. Quando a gente filtra o que a nossa mente recebe, a gente passa a viver de uma forma com que tudo que a gente pensa vai ser algo que nem está escrito aqui: verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Então a gente tem que se voltar. Uma boa forma para a gente filtrar a nossa mente é lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Aqui a gente vai conhecer a verdade vai nos libertar. E aqui mostra como Jesus fazia, aqui mostra, porque a gente tem que ter Jesus como exemplo, e aqui mostra como Jesus foi, aqui mostra como os apóstolos após Jesus foram homens de Deus, aqui mostra como os profetas viveram. Então a gente tem que tomar base a Bíblia, isso é filtrar. E filtrar a mente também fala muito de o que ocupar a sua mente. Eu, por exemplo, quando eu vou para o meu trabalho, eu estou sempre com um louvor no ouvido, ou ouvindo uma ministração que eu gosto de baixar, colocar para ficar ouvindo. E eu vou no trajeto, tanto indo quanto voltando, eu gosto de ouvir isso. No trabalho também, quando eu estou num serviço que é mais no computador, tal, eu coloco o fone e fico ouvindo uma ministração. E isso vai enchendo a minha mente de coisas de Deus. Agora, se eu passo a ouvir músicas que falam de drogas, de bebidas, de diversas outras coisas, isso acaba que vai ocupando a mente. E se você tem uma mente que não é muito forte, você acaba caindo. Então o filtro que sua mente recebe, ouça um louvor, ouça ministrações, leia a palavra de Deus, decida realmente ter uma mente voltada para Cristo.
Isso é o que é filtrar. Isso é o que fala aqui no versículo 8. Para você fazer tudo que está aqui verdadeiro, honesto, justo, puro, amável e de boa fama. Então, eu vou ler aqui para a gente que o Jó, no capítulo 31, no versículo 1, fala assim: fiz aliança com os meus olhos, como pois os fixaria em uma donzela? Jó mesmo fala que ele fez um pacto com o próprio olho, para que quando passasse uma donzela, uma mulher, ele não olhasse, entendeu? Isso é você ter decisão, isso é você decidir realmente. E lá em 2 Coríntios 4, no versículo 18, fala assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas que nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, elas passam, e as que se não veem são eternas. Então cuidado com aquilo que você vê, porque isso tudo vai com o tempo. Muitas vezes você olha para uma mulher aí bonita tal, mas você é casado. Cara, olha o perigo que você está correndo, o perigo de você destruir toda uma família por causa de algo que é temporal. Mas não foque nas coisas que não se veem, porque elas são eternas. Foque no reino de Deus. A segunda coisa que eu trouxe, além de filtrar o que a mente recebe, é ser imitador de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, fala assim: sedes meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Isso era o escritor Paulo falando para ser imitadores dele, como ele era imitador de Cristo. Porque a Bíblia fala para a gente ter Jesus como nosso exemplo. Sejam imitadores de Cristo. Baseiem-se na palavra de Deus, assim como Jesus Cristo se baseou na palavra de Deus. Lá no deserto, quando ele está sendo tentado pelo diabo, ele fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava falando algo que estava lá em Deuteronômio. Ele estava falando algo que estava na palavra, porque a palavra estava em sua mente. E assim ele exilava, ele transbordava a palavra. Tudo que Jesus falava estava aqui, ó, na Bíblia. Inclusive quando ele estava lá na cruz, ele fala coisas da Bíblia, coisas que estão aqui no Velho Testamento. Jesus tinha a mente voltada para a Bíblia. Ele se baseava na palavra. E fuja da aparência do mal. Isso é ser imitador de Cristo. Um exemplo mesmo é José. Ele estava no Egito, a mulher de Potifar, que era o seu senhor, ela vem, se ensinou para ele. O que ele faz? Ele corre, ele vaza, ele não quer saber. Ele fala: não, se eu ficar aqui vai que eu caio, vai que essa mulher... Não, eu vou correr. E ele corre, ele foge da aparência do mal. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 21 e 22, fala assim: julgai todas as coisas, retende o que é bom, retende o que é bom. E versículo 22, abstende-vos de toda forma de mal. Cara, corre mesmo, foge. E para ser imitador de Cristo, você tem que andar em amor. Lá em Efésios 5, no versículo 1 e 2, fala assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andemos em amor. Vamos amar o nosso próximo, vamos amar a Deus. E quando a gente ama em amor, a gente está com a mente voltada para Cristo. A gente está sendo imitador de Cristo. A terceira dica, além de filtrar o que nós recebemos, além de ser imitador de Cristo, é viver segundo o Espírito. Lá em Romanos 8, vou lá em Romanos 8 rapidinho, no versículo 5 a 9, fala assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito... Só esperar essa música passar rapidinho, vou cortar. Vamos lá, prosseguindo, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habitar em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, viver segundo o Espírito. A palavra fala: os que são da carne não podem agradar a Deus, mas os que o Espírito de Deus habita, esse sim é de Deus. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vamos viver segundo o Espírito. Você pode observar aqui que, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida. Você quer ter vida ou você quer ter morte? A gente tem que preparar o templo para a morada. Nosso corpo é morada, é templo para o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios,
no capítulo 6, no versículo 19, fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Cara, deixe o Espírito morar em você, viva segundo o Espírito, prepare o seu templo, deixe o seu templo puro para ser morada do Espírito Santo. Tenha intimidade, tenha harmonia. Lá em Efésios 4:30 fala assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito Santo, deixe ele permanecer em você, não deixe com que ele se afaste de você, fazendo coisas que são passageiras, coisas fúteis, mas não queira o mal, queira ter o Espírito de Deus em você, dentro do seu coração. E vamos passar para a conclusão agora. O que esses 3 pontos nos ajudam a concluir? Eles querem dizer para a gente guardar o nosso coração, como diz em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23, fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as coisas, as fontes da vida. Guarda seu coração para que a fonte de vida sempre flua de você. Mantenha-se sempre com o coração focado nas coisas de Deus. Mateus 6, no versículo 21, fala assim: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Seu tesouro está em Deus? Seu coração está com Deus? Ou seu tesouro está em coisas terrenas e seu coração voltado para coisas terrenas? Eis a pergunta que eu te faço. E vamos ter a mente de Cristo. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, 14 a 16, fala assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, e é isso que a gente tem que focar, é nisso que a gente tem que viver, para ter a mente de Cristo, sermos imitadores de Cristo, pois Ele é o nosso Salvador. E uma frase interessante aqui de Paul Washer, um dos grandes pregadores da nossa época, fala assim: me diga o que ocupa a sua mente, e eu te direi quem é o seu Deus. O que tem ocupado a sua mente? Isso é o que você tem adorado, isso é o que você tem buscado. Antes da gente concluir tudo que a gente queria, a bateria da câmera acabou, mas eu troquei agora, coloquei outra. E eu estava lá na frase de Paul Washer: me diga o que ocupa a sua mente e eu te direi quem é o seu Deus. Cara, sempre esteja com a mente voltada para as coisas de Deus, para as coisas de Jesus, para as coisas de Cristo. E só faltava o último texto para a gente terminar, está lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, fala assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, galera? Então vamos ter a mente de Cristo, vamos ser imitadores de Cristo, vamos agradar a Deus, vamos nos prostrar somente diante dele, vamos adorar somente a ele, vamos ter a nossa mente voltada para as coisas celestiais e não para as coisas terrenas, para que a gente não se atrapalhe. Amém? Amém, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa um curtir. Se você acha que tem alguma coisa a adicionar, ou se você tem alguma pergunta, algum questionário sobre esse estudo, comenta, deixa lá embaixo, deixa eu saber o que você está pensando sobre isso. E se esse vídeo realmente te abençoou, compartilha para que ele venha abençoar mais e mais pessoas, coloca nas redes sociais, dá um upgrade nele lá para que realmente as pessoas venham aprender mais de Deus, venham aprender mais de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja hoje, agora, sempre. Que o Espírito Santo de Deus esteja em seu coração, fazendo morada no seu corpo, que é templo do Espírito Santo. Que Jesus Cristo esteja contigo, que Deus esteja contigo em todos os lugares que você for. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima.